Olá, estudantes! Sou a professora Luciana Carneiro, do curso Design de Interiores da nossa Escola Técnica ETEPAC. Hoje estamos começando a nossa disciplina Projeto de Ambientação. Vamos estar aí falando sobre layout, o que é o conceito de ambientação, quais são os melhores tipos de métodos para a gente poder estar desenhando esse layout, que é tão importante para o nosso curso de Design de Interiores. Bem, nossa primeira unidade, como a gente acabou de falar, começa hoje, que é justamente falando sobre projeto de ambientação, conceitos e as suas definições. Então, dentro do nosso e-book, a gente começou a entender quais são os principais conceitos de ambientação, o que é a questão do projeto de ambientação, projeto de arquitetura, e aí, na nossa aula de hoje, eu resolvi estar trazendo justamente esse tema voltado para a diferença de projeto de arquitetura para projeto de ambientação. Existem muitas dúvidas, às vezes, nesse tipo de conteúdo. Então, vamos aqui começar com o projeto de arquitetura. Bem, o próprio nome está dizendo, projeto de arquitetura, quem vai estar podendo desenhar, assinar esse tipo de projeto é o próprio arquiteto. Então, esse projeto de arquitetura ou projeto arquitetônico é justamente o serviço que está relacionado para o projeto como na construção como um todo, tá? Não é só na questão da ambientação. É tipo de reforma, mexer em parede, tirar janela, porta, A gente realmente fazer uma obra. Então, quando a gente está desenhando esse projeto de construção, a gente chama isso de projeto de arquitetura. Então, trouxe aí, dois desenhozinhos para a gente estar vendo. Realmente é uma questão mais de obra, telhado, fundação, que a gente vai estar fazendo. Então, com esse tipo de projeto de arquitetura, a gente consegue construir de uma forma mais planejada, fazer aí com que esse ambiente como um todo da construção, ele tenha uma preocupação com a ergonomia, com a questão da ventilação, com a questão das condições ambientais de todo aí esse ambiente que a gente vai estar desenhando. No caso do design de interiores, ele vai já estar pegando esse projeto pronto. Inicialmente, ele vai passar pela questão do engenheiro, do arquiteto, para depois a gente, de fato, poder, como design de interiores, estar desenhando em cima dele. Então, no projeto arquitetônico, vai ser definido a questão dos setores dessa construção, área molhada, área íntima, A gente precisa estar fazendo esse tipo de projeto de acordo com as normas técnicas que a gente tem dentro do nosso território nacional, que é a ABNT. A gente também precisa ver nesse tipo de construção, qual é o tipo de ambiente, qual é o tipo de material, como vai ser feita a fundação, o acabamento, o telhado, e tantos outros tipos de projetos que são bem mais detalhados que a gente vai ter aí realmente que planejar. Então, ele vai ser composto aí por várias fases, tá? Onde a gente precisa ter toda uma sequência de acordo com a norma da ABNT para que a gente possa, de fato, fazer esse projeto acontecer. É importante a gente dizer que esse projeto arquitetônico ele tem que ser aprovado pelos órgãos competentes daquela sua localidade. E além desse benefício desse projeto arquitetônico, ele também vai estar nos trazendo uma questão de orçamento e de cronograma. Porque a partir do momento que a gente coloca no papel esse desenho, a gente vai precisar entender quanto a gente vai gastar e em quanto tempo essa obra, essa construção, essa reforma vai estar durando. E aí eu trouxe alguns tipos de desenhos que são realmente feitos dentro do projeto arquitetônico. A gente tem essa planta de situação, que é para a gente realmente entender onde é que está o lote da nossa construção em relação ao local que vai estar sendo inserido. Aí a gente coloca a rua, o nome da quadra, tudo como a gente está vendo, aí de acordo com os desenhos. A gente também no projeto arquitetônico tem que fazer a planta de locação e coberta, que é onde a gente vai ver o paisagismo, o agenciamento, a coberta e o tipo de telhado dentro dessa construção. A gente tem a planta baixa, onde a gente vai estar dizendo realmente como é que é feito aí o planejamento desse espaço, desses ambientes, da construção como um todo. Se for uma reforma, o que vai demolir, o que vai construir.
É importante que todos esses desenhos tenham aí essas escalas muito bem definidas e sejam todos cotados. Temos também a planta de layout, que é muito utilizada principalmente dentro dessa questão da ambientação, que a gente vai estar detalhando isso também nas próximas aulas. E aí essa planta de layout, ela vai estar mostrando aí de modo geral como é que está sendo locado, né, os móveis e também a questão dos equipamentos. Temos a questão do corte, né, que é a gente fazer com que essa planta baixa seja cortada e a gente vai levantar essas paredes para a gente ver como é que vai ficar essa construção, né, como é que ela é internamente. E aí é muito importante se tiver janelas, escadas, né, tudo isso tem que ser cortado, né, de forma aí vertical. E temos também a questão da fachada, que é como a gente vai ver a obra, né, de uma forma frontal, ou lateral, ou posterior. Então, todos esses desenhos fazem parte do projeto arquitetônico, tá? E aí, quando a gente vai pensar em fazer o projeto de ambientação, a gente tem justamente uma questão. Olha, o projeto está pronto, o projeto da construção, né, a obra já está levantada, a gente vai agora fazer o projeto interno, do espaço interno. Pode ser de todos os ambientes internos, mas também pode ser apenas de um. Vai depender do que o seu cliente vai desejar. Então, dentro do projeto de ambientação, ele refere-se justamente à criação do projeto de um espaço interior. E dentro desse projeto de ambientação, a gente vai se preocupar com iluminação, com pontos elétricos, pontos hidráulicos, com a questão de revestimentos para parede, para teto, a questão das texturas, as cores, o mobiliário, o tipo de mobiliário. Então, vai ser aí uma gama de desenhos de forma mais detalhada, realmente voltado para o espaço interior, tá? Uma coisa importantíssima é que esse projeto de ambientação atenda às necessidades desse cliente. A gente precisa entender o que ele quer, tá? Então, esse projeto ele vai buscar aí, de uma forma bem adequada, a questão da qualidade, a questão de proporcionar saúde, bem-estar, conforto a todos os seus usuários. Aí, uma amostra, né, de um projeto de ambientação, se você puder estar reparando, tem todos os detalhes, né, aí a questão do mobiliário, da cor, a questão de cortina, almofada, tipos de objetos decorativos. Se prepare que tudo isso tem que ser feito dentro do projeto de ambientação. Outra questão é que esse projeto de ambientação tanto pode ser para uma área residencial, como na primeira foto que eu coloquei, onde mostra justamente o ambiente de uma sala, como também pode ser de uma área comercial, tá? Então, a gente vai poder estar trabalhando em todas essas áreas. Então, veja que tem um mercado muito amplo dentro da área de design de interiores, se a gente for fazer esse projeto de ambientação. E aí, o que é importante é que esses projetos, eles tenham identidade. Identidade cultural, identidade regional, a identidade do tipo de cliente, do usuário. Então, a gente precisa, sim, usar o máximo possível de criatividade para colocar dentro desse espaço. A gente não pode criar um ambiente que seja frio, sem vida. A gente tem que sempre pensar, olha, aqui vai estar a minha assinatura nesse espaço, né? Nesse projeto de ambientação. E é aí que a gente começa realmente a dar as nossas características e mostrar o nosso estilo. Então, eu trouxe aqui uma identidade cultural, né, da nossa região, um ambiente comercial cheio de sombrinhas de frevo, que realmente destaca dentro da nossa regionalidade. Então, a gente pode dizer que esse projeto de ambientação, ele é justamente todo um processo de planejamento, concepção e execução de um espaço físico interno, tá? Então, sempre pense nisso. O arquitetônico é da construção como um todo, ou a questão da ambientação é para um espaço mais restrito e pequeno. Então, a experiência para o nosso usuário, ela tem que ser única, tá? Ela tem que ser realmente diferenciada. E aí, tudo tem que estar agregando muito valor. Isso não é valor financeiro, é valor, às vezes,
de benefício, de soluções de problemas, de realmente atender a necessidade do cliente dentro daquele espaço. Então, esse projeto de ambientação, ele tem uma relação com a arquitetura, ou seja, com a construção como um todo, onde a gente vai poder estar aí dando soluções para ambientes que estão aí muito pequenos, muito restritos, embaixo de uma escada que precisa de um móvel diferenciado para a gente aproveitar todos os espaços. Esse projeto de ambientação nos proporciona isso. A questão da ergonomia, que é muito importante, tanto na área de trabalho da gente, se a gente hoje em dia é um home office, né? Dentro de casa, ter um escritório, a gente realmente fazer os móveis que são adequados para as nossas alturas, tá? A questão do mobiliário como um todo, né? Esse projeto de ambientação, ele realmente hoje, ele é importante porque quanto mais problemas a gente tiver dentro de um ambiente, mais soluções a gente tem que dar. A gente tem hoje espaços pequenos para a gente poder estar aí fazendo todo esse projeto. A questão atual, né, da sustentabilidade, que a gente hoje tem aí o ecodesign, a gente pensar nesse ambiente natural e trazer aí projetos, né, de sustentabilidade para dentro da nossa construção. Também o projeto de ambientação está muito voltado para tipos de iluminação, luminária, né, a questão dos forros, como é que vai ser o gesso, vai ter sanca, rebaixo, como é que vai ser isso? E também a questão das cores. A gente sabe, a gente precisa estar sempre falando que as cores impactam muito no ambiente, assim como a decoração como um todo, tá? Então, aqui eu trouxe exemplo, né, aí de desenhos de projetos de ambientação. Se você ver, a gente não coloca a construção como um todo, a gente realmente vai estar enfatizando os ambientes. Nesse caso aqui é um quarto, né, onde tem lá a sua cama, né, onde tem os armários, onde tem um guarda-roupa, né, onde tem lá uma escrivania. Então, a gente vai fazer esse detalhe muito mais específico do projeto em si, tá? Então, aqui também a gente vai precisar fazer o desenho do corte desse ambiente, mostrando como é que é a questão vertical, né? Todos os móveis cortados, as vistas do guarda-roupa, da cadeira, da cama. Então, quanto mais detalhes a gente colocar dentro desse projeto de ambientação, melhor. Por quê? Porque quando a gente for mostrar ao nosso cliente, quando a gente for estar lá fazendo realmente a parte da construção, né? De levantar isso e a execução, o mestre de obra, a pessoa que vai estar trabalhando na construção desse móvel, ela não vai ter tantas dúvidas. Então, esse projeto de ambientação ele serve tanto para a gente estar apresentando ao cliente, para a gente dimensionar melhor esse espaço e para a gente também estar aí mostrando aos terceirizados e aos prestadores de serviço. Então, eu queria agradecer por você estar vendo aí a nossa primeira videoaula. É importante você sempre estar lendo o nosso e-book, fazer as atividades, participar do fórum, escutar todo o nosso podcast, siga as nossas redes sociais, né, o nosso YouTube da Escola da ETEPAC, e aí a gente se encontra na próxima aula.